Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Quem achou, diga amém. Tem alguém ainda procurando? Eu espero. Romanos capítulo 5, a partir do versículo de número 12. O título da mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é o dom da justiça. Amém? Repita comigo, diga o dom. Diga mais uma vez, o dom da justiça. Romanos capítulo 5, versículo 12. Quem achou? Está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Versículo 13: porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, eu oro para que a tua palavra, que é a verdade, possa fluir, possa trazer vida, possa trazer luz, transformação, para que a tua palavra, Senhor, possa mudar mentalidades, Senhor, e trazer um novo nível, Senhor Deus, de intimidade e de vida cristã. Senhor, que o teu Espírito Santo possa fluir entre nós nessa noite, trazendo um ensinamento. Revela-nos, Senhor, o teu coração. É a oração que faço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção em mim, porque hoje eu vou estar falando com você sobre a justiça de Deus, sobre o dom da justiça. E se você não prestar atenção nessa palavra, irmãos, pode ser que você venha se confundir e talvez não entender o que eu quero dizer. Talvez você pode até achar que eu disse coisas que eu não disse. Então eu queria que você prestasse muita atenção, porque essa verdade, eu tenho certeza que é verdade que liberta. Quantos estão comigo? Digam amém. Eu queria falar para vocês sobre o dom da justiça. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar que pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, hoje é um dia de ceia, nós estamos aqui para trazer à memória Cristo, tudo que Ele fez, o seu sacrifício na cruz,
Mas eu não sei quantos aqui já ouviram falar que pelo sacrifício da cruz, nós fomos justificados. Quem já ouviu falar sobre isso? Diga assim, olha, que ouviu dizer que eu fui justificado, nós fomos justificados. Quem já ouviu falar sobre isso? Levante a mão. Agora, você fica feliz em saber que você foi justificado, amém ou não? Só quem fica feliz, diga amém. Agora, quem fica feliz de saber, mesmo talvez sem saber o que significa isso? Porque talvez você fica feliz, eu fui justificado, isso deve ser uma coisa boa. Mas talvez você não tenha a menor noção do que isso significa, ser justificado. Honestamente, responda essa pergunta para mim. Existe alguém aqui que não sabe que implicação o ser justificado tem na tua vida? Ou seja, quando a Bíblia diz que você foi justificado, o que isso significa? Tem alguém aqui que não sabe? Levante a mão para eu saber, porque eu estou aqui para ensinar. Tem alguém que não sabe? Levante a mão. Nós temos uma pessoa, duas. Agora as pessoas estão começando a ficar mais à vontade para dizer que não sabem, porque precisava de um corajoso. Eu vou perguntar de novo, quem aqui não sabe o que significa ser justificado? Levante a mão bem alto para eu ver. Não fique com vergonha não. Amém. Ser justificado, irmãos, significa lhe ser imputado justiça. Ser justificado significa ser declarado justo. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: ser justificado significa ser declarado justo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, em nome de Jesus, e eu preciso que você me responda com honestidade. Quantos aqui estão dispostos a ser muito honestos nessa noite? Digam amém. Quantos aqui podem dizer que são de verdade justos? Levante a mão só para eu ver quem pode dizer que é justo. Só uma pessoa levantou a mão. Duas, três. Você é justo, filho? Tem certeza? É? 4, 5. Então preste bem atenção. Olhe para mim. É por isso que você precisa entender o que eu vou te dizer aqui. Quantos estão comigo? Amém mesmo? Olha, irmão, eu acabei de dizer que pela cruz nós somos justificados e declarados justos. E eu pergunto para você, quem aqui de verdade é justo? 5 pessoas só levantaram a mão. Porque há essa confusão sobre, será que eu sou justo mesmo? Você é justa, Jaqueline? Você ficou na dúvida? Você quer pregar? Estou brincando com você. Vocês ouviram o que ela falou? Sim ou não? Então tinha que estar prestando atenção. Estou brincando. Ela disse o seguinte: eu fiquei na dúvida de declarar se eu sou de verdade justo. Porque às vezes eu faço coisas que aí me deixam em dúvida. É isso ou não que você falou? Traduzindo em miúdos, é isso, sim ou não? Quantos aqui ficam em dúvida de declarar que são justos porque sabem que às vezes fazem coisas que não condizem com o justo? Levante a mão aí, você que é cara de pau o suficiente para levantar a mão. Então olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que você é justo. Você que está em Cristo Jesus, amém? E é sobre isso que nós vamos aprender nessa noite. Posso ouvir um amém? Quantos aqui podem me dar sua totalidade de atenção? Diga glória a Deus. A primeira coisa que eu queria compartilhar com você nessa noite é que nesse texto da Epístola de Romanos que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele está explicando como que a morte entrou no mundo. Querido, o plano original de Deus não era a morte. O plano original de Deus era que o homem não morresse. Era para que o homem vivesse eternamente. Mas pelo pecado, olha só o que Paulo está dizendo aqui, olha. Assim como por um só homem, ou seja, pelo ato de um homem. Quem foi esse homem? Adão. Pela atitude de Adão, a morte entrou no mundo. O pecado entrou no mundo, e junto com o pecado, e pelo pecado,
entrou o quê? A morte. Ouça o que eu vou te dizer. Todas as vezes, todas as vezes que você vai a um velório e que você está diante de um corpo, dentro de um caixão, você pode se lembrar que essa cena só está acontecendo por causa do pecado de Adão. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Então o apóstolo, ele está explicando como que a morte entrou no mundo. E ele começa a fazer uma comparação entre a desobediência de Adão e a obediência de Jesus Cristo. E ele começa a dizer para nós, querido, que o que Jesus fez foi muito maior e muito mais poderoso que Adão fez. Quantos estão comigo? Digam amém. Então preste bem atenção. Pela desobediência de Adão, irmãos, em nome de Jesus, me dê sua atenção total. Não converse, não olhe para o lado, me dê sua atenção total, porque isso é muito importante para você. E eu sei, querido, que Satanás, ele não quer que você aprenda isso, porque se você não sabe disso, embora livre, você vive escravo. Então preste a sua atenção, por favor. Olha só, querido, pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Sabe, querido, pelo ato de desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. A humanidade tornou-se pecadora. Talvez você ouve um negócio desse e você acha isso o quê? Injusto. Porque você fala assim, mas pastor, o ato de um homem fez toda uma humanidade estar em pecado. Sabe, querido, tem gente que acha isso injustiça, e tem gente que não concorda com isso. Embora a Bíblia está dizendo, tem gente que acha assim, não, nós não somos pecadores porque Adão pecou. Nós somos pecadores porque cometemos pecados. Nós somos pecadores porque pecamos. Mas a Bíblia não diz que você é um pecador porque você peca. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia está dizendo que você era pecador, porque você agora está em Cristo. Mas eu vou dizer aqui o verbo no presente para você entender. A Bíblia diz que você é pecador, não é porque você peca, mas você é pecador porque Adão pecou, amém ou não? Então, você não é pecador porque peca, entendeu? Mas você peca porque é pecador, é diferente. O que te torna pecador não são seus atos de pecado, mas você comete pecados porque é um pecador. Quantos estão conseguindo me entender? Digam amém. Deixa eu desenhar algo para você entender melhor. Quantos aqui já viram uma mangueira, árvore? Quem já viu uma árvore mangueira? Alguém nunca viu uma mangueira aqui? Nunca viu uma árvore mangueira, seu Lenine? O senhor me dá manga, seu Lenine. Tem manga lá no seu quintal. Olha só. Quantos aqui já viram uma mangueira? Todos. Aí eu pergunto para você, a mangueira, ela é uma mangueira porque dá manga? Ou ela dá manga porque é uma mangueira? Ela dá manga porque é uma mangueira. Assim somos nós. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. E o que nos tornou pecador? Essa é a pergunta. O que fez de você um pecador? O que fez de mim um pecador? Não foram os nossos pecados, querido, mas foi o pecado de Adão. Vocês conseguem enxergar isso nesse texto? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia está dizendo aqui, querido, pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo. Olha o que diz assim, ó, pela desobediência de um só homem, no versículo 19, muitos foram constituídos pecadores. Então, por que você foi constituído pecador? Por que você se tornou um pecador? Foi porque você pecou, sim ou não? Sim ou não? Mas foi porque quem pecou? Adão pecou. Então hoje você peca porque você é um pecador.
Quantos estão comigo, digam amém. Então, veja bem, você se tornou um pecador, foi pelo pecado de Adão, correto? Sim ou não? Então a Bíblia está dizendo que é o mesmo princípio para a justiça. Pela obediência de Cristo, eu e você fomos feitos justos. Então, Jaqueline, não é o que você faz que te torna justa, mas foi o que Cristo fez é que te tornou justa. Posso ouvir um amém? Então hoje, escuta bem, o que me torna justo não são os meus atos de justiça, mas eu pratico atos de justiça porque eu fui feito justo por Cristo Jesus. Quantos estão comigo aqui? Digam glória a Deus. Sabe, querido, como que então eu me torno justo? Na verdade, como que eu me tornei justo? Foi pelo ato de obediência de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Qual é o grande problema? Qual é o problema do ensinamento que eu estou trazendo para você nessa noite? Sabe qual é o problema? É que você aprendeu durante toda a tua vida cristã que você se torna justo por aquilo que você faz. Durante toda a tua vida você aprendeu que você só será justo se você praticar atos de justiça. Se você tiver atitudes que correspondam à justiça. Nós aprendemos isso uma vida inteira. Mas eu quero que você entenda o seguinte, querido: nós nos tornamos pecadores, foi pelo pecado de Adão. Então eu me torno justo pela obediência de Cristo. É simples, mas é complicado. Parece fácil, mas é profundo, porque precisa de fé. Sabe, amado, eu quero dizer uma coisa para você. Olha só o que eu vou te dizer. Mesmo quando nós éramos pecadores, porque aqueles que estão em Cristo, aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, estes foram justificados e tornados justos diante de Deus. Então eu quero te dizer uma coisa: quando você era pecador, quando eu era pecador, escute o que eu vou te falar. Nós só cometíamos pecado, ou de vez em quando também cometíamos atos de justiça? Só pecado, ou também tínhamos atitudes justas? O que, irmãos? Não sei. É isso? Que silêncio. Irmão, analisa. Mesmo quando você era pecador, tem muita gente aí fora que não tem Cristo como Senhor da sua vida, mas que são pessoas boas, são pessoas honestas, são pessoas de caráter, são pessoas justas, que são incapazes de dever a alguém, incapazes de falar mal de alguém, incapazes, querido, de ter uma atitude de covardia, incapazes de trair, incapazes de adulterar, mesmo sendo pecadoras. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então tem muita gente boa lá fora, sim, mas esses atos de justiça dessas pessoas não é o suficiente para torná-las justas. Por quê? Porque o que torna um homem justo diante de Deus é a justiça de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou te dizendo? Sim ou não? Foi pelas suas obras que você se tornou justo? Foi pelo que você fez que você se tornou justo? Não! Foi pelo que Cristo fez na cruz do Calvário que hoje nós podemos ter um veredito sobre nossas vidas escrito assim: justos. Aleluia! Agora, ouça bem. Ouça bem. Se, imagine aqui comigo, põe a sua cabeça para pensar. Ouça bem. Eu acho que eu vou desenhar, porque desenhando é mais fácil de entender. Sim ou não? É mais fácil de entender desenhando? Então tá, acredito. Preciso de 4 homens aqui na frente. Não precisa de ser bonito, só precisa de ser homem. 4 homens aqui na frente. Não precisa de ser bonito, precisa, faltando um. Isso, Léo, não precisa de ser bonito. Chega para cá vocês dois um pouquinho. Agora eu vou te dar trabalho, Valdinei. Vocês dois chegam um pouquinho para cá. Irmãos, eu vou pegar os dois da ponta. Quero que vocês me deem muita atenção.
um dos dois da ponta, entre o Luiz e o Alex, um precisa ser Jesus e o outro precisa ser Adão. Quem que vocês acham que mais parece com Jesus aqui dos dois? O Alex ou o Luiz? Quem? Não, o Léo não é da ponta, é da ponta. É esse aqui e esse aqui. Quem que parece mais Jesus? O Alex ou o Luiz? Quem acha que é o Alex? Levante a mão. Abaixa a mão. Quem acha que é o Luiz, que parece mais que Jesus? Abaixa a mão. Então o Alex vai ser Jesus. Você disse, não está valendo nada para mim não, irmão. Jesus tem que ser careca. Eu pareço com Cristo, amém? E esse aqui é Adão, amém ou não? Amém ou não? Glória a Deus. Então ouça o que eu vou te dizer. Pela desobediência do Adão, tá certo? Chega para cá agora um instante. Ele fez todos aqui se tornarem o quê? Pecadores. Então agora eles são o quê? Pecadores. Mas por que eles são pecadores? Porque eles pecaram? Não, porque ele pecou. Amém ou não? Amém ou não? Aqui no nosso outro canto está Jesus. Amém ou não? Amém ou não? Aí vamos dizer que aqui está o senhor Léo e o senhor Giovanni, pecadores, porque Adão pecou. Uau! Eu quero dizer algo para você, irmãos. Quando nós formos para a glória, você vê onde Adão está, certamente ele vai estar cercado de guardas. Alguém vai querer pegá-lo, brincadeira. Então o que acontece? Eles são pecadores. Amém ou não? E esse aqui paga as contas em dia. Esse aqui é um bom sujeito, um bom marido, nunca traiu a esposa. Esse aqui também, embora pecador, não bebe, não dá nó em ninguém. São pessoas boas. Mas eles são justos? Sim ou não? Aos olhos de Deus eles são justos. Por que eles não são justos? Porque eles são o quê? Pecadores. Então os atos de justiça deles não é suficiente para levá-los para o lado de cá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não? Amém mesmo? Vocês estão entendendo mesmo? Aí esse aqui é Jesus, morreu na cruz, tal, obedeceu. Aí o Léo aceitou a Cristo, recebeu o sacrifício e agora ele deixou de ser pecador e ele tornou-se o quê? Justo. Mas foi porque ele era um bom homem, um bom marido, porque ele era um cara honesto, essas coisas que tornou ele justo, sim ou não? Não. Foi o sacrifício, foi a obediência dele. É o que Paulo está dizendo. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Amém ou não? Amém ou não? Aí o Giovanni, ele ainda não aceitou a Cristo. Mas ele continua sendo bom. Ele continua pagando as contas em dias, um bom marido, um bom pai. Isso é suficiente para trazer ele para o lado de cá? Sim ou não? Não. Não é. Tá certo ou não? As atitudes boas dele não vai ser suficiente, porque ele só pode ir para o lado de cá se ele receber o quê? A Cristo. Vocês estão entendendo? Aí ele recebe a Cristo. Ele reconhece que a obediência dele, que o sacrifício dele foi no lugar dele. Morreu, Jesus morreu por ele. Então agora ele recebeu um veredito sobre a vida dele. Agora ele é o quê? Justo. Então você observa que as boas atitudes de quem estava do lado de cá não foram suficientes para levá-lo para o lado de cá. É verdade ou não? Precisou da boa atitude de quem? De Cristo. Agora, irmão, olhe para mim. Eles estão salvos, amém ou não? Agora tem muita gente que está pregando o quê? Vamos supor que ele agora aceitou Jesus, escorregou, vacilou. Deixou de pagar vacilou no casamento. O que as pessoas estão pregando? É que pelas más atitudes dele, ele volta para o lado de cá. E que esse aqui também se tornou crente, aceitou a Cristo, mas por algum motivo fez alguma coisa que não presta. Ele volta para o lado de cá, perdeu a salvação dele. Então eu quero te dizer uma coisa, irmão. Todas as vezes, ouça isso porque isso é muito sério.
Não se distraia. Todas as vezes que você diz que alguém perde a salvação e a condição de justo, porque pecou, você está honrando Adão e desonrando a Cristo. Por quê? Por quê? Porque se as boas atitudes do lado de cá não são suficientes para trazer para o lado de cá, mas as más atitudes do lado de cá são suficientes para trazê-lo de volta para cá, então você está dizendo que o que Adão fez foi mais poderoso do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então por que você é justo? Não é porque você é bom. Por que você é declarado justo? Não é porque você não peca. Você é declarado justo foi porque Ele morreu na cruz do Calvário por você. É a justiça dele que está sobre a tua vida. Então eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Quantos aqui são justos? Levantem a mão e aplaudam o Senhor o mais forte que você puder. Pode voltar para o lugar de vocês. Obrigado. Você entende? Como que muitas vezes desonramos a Cristo? Ouça isso. Desonramos a Cristo dizendo que a pessoa perde a sua salvação. Desonramos a Cristo dizendo, querido, que ela perde a condição de justo. Ela não é justa porque ela não cometeu atos de justiça. Irmãos, se quando estávamos no pecado, os nossos atos de justiça não eram suficientes para nos trazer a condições de salvos e justos, então hoje, queridos, nossos pecados também não são suficientes para nos fazer perder essa salvação e perder a condição de justos. Aí talvez você diga comigo assim: pastor, então você está dizendo que eu posso pecar à vontade? Não, eu não estou dizendo isso não, filho. Eu estou dizendo justamente o contrário. Ei, olhe para mim, por isso que eu preciso que você preste atenção no que eu estou pregando aqui, para você depois não pegar meia doutrina e sair fazendo besteira. Ouça o que eu vou te dizer. Eu sou radicalmente contra o pecado, a Bíblia é contra o pecado, e eu digo para você, o pecado tem consequências. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, e isso foi escrito na aliança da graça. Então o pecado tem consequências, sim. O pecado, ele te paralisa, o pecado tem os efeitos dele na vida do crente, na vida de qualquer pessoa. Tem. Mas a única coisa que eu quero te dizer é que mesmo que porventura você venha a cair em pecado, o dom da justiça não é tirado de você. Por que o dom da justiça não é tirado de você? Porque a justiça que está sobre a tua vida é a justiça de Cristo Jesus. É a justiça de Cristo Jesus. Sabe, querido, existe uma diferença entre viver em pecado e cair em pecado. Aquela pessoa que vive em pecado, escute o que eu estou te dizendo, provavelmente não nasceu de novo, precisa se converter. Agora, depois que você nasce de novo, pode acontecer que porventura você venha cair em pecado alguma vez, algumas vezes, é possível que você venha cair. E é nessas horas que Satanás vai te acusar, é nessas horas que Satanás vai dizer que você agora está separado de Deus, que Deus agora não ama você, que você tem que começar tudo do zero. Eu quero dizer, não, filho, você ainda é justo. Querido, ouça o que eu vou te dizer. É como uma metamorfose. A lagarta, depois que ela se transforma numa borboleta, nunca mais ela volta a ser lagarta. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você pega uma borboleta, você vê uma borboleta, a borboleta ela cai no esgoto. O que ela precisa? O que essa borboleta precisa? Essa borboleta precisa que alguém pegue ela, tire do esgoto, a limpe para que ela volte a voar. Por quê? Porque ela está no esgoto do pecado, mas ela não ama estar ali, porque ela é borboleta. Agora é igual um porco. Você pega um porco, põe roupa bonita no porco, passa perfume no porco, dá banho no porco, limpa o porco. Quando você solta ele, ele vai para a lama, porque é a natureza dele. Então, se a mensagem da graça te incentiva a pecar, e você acha que a mensagem da graça te autoriza a pecar, é porque você ainda não é borboleta, você é porco. É porque dentro de você ainda há uma natureza que quer a lama, a sujeira. Então você precisa nascer de novo.
Quantos estão comigo, digam amém. Mas eu digo para você em nome de Jesus, filho, houve uma metamorfose em você, houve uma mudança em você. Você era pecador, mas agora você é justiça de Deus. Justiça de Deus. Então, querido, por que o Senhor colocou sobre nós, igreja, o dom da justiça? Por que o Senhor nos fez justos? É porque quando eu entender que eu sou justo, quando eu entender que foi pago um alto preço pela minha vida, quando eu entender que Jesus morreu na cruz para que eu seja uma nova criatura, irmãos, automaticamente algo novo começa a acontecer dentro de mim. As coisas que eu desejava e que eram sujas, hoje aos poucos eu não vou desejando mais, eu não vou querendo mais. Por quê? Porque há uma transformação, houve uma mudança de identidade. Antes eu era pecador, mas agora eu sou justo. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53. Isaías 53. Quem achou, diga amém. Versículo 4 diz assim: verdadeiramente, escute só, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, pisaduras, nós fomos sarados. Então ouça o que eu quero te dizer nessa noite. Quando Jesus ele foi levado à cruz, ouça o que eu vou te dizer. Preste atenção, para tudo. Quando Jesus ele foi levado à cruz do Calvário, ali ele recebeu o pecado de toda a humanidade sobre ele. Amém ou não? Escute o que eu vou te dizer. Na cruz, Deus tratou o Senhor, puniu o Senhor Jesus como o pior dos pecadores. Então diga comigo assim: na cruz, o Senhor Jesus foi punido como o pior dos pecadores. Agora deixa eu te dizer algo. Ele tinha pecado? Não. Então ouça o que eu vou te dizer. Quando Jesus foi para a cruz, Ele foi punido e tratado como o pior dos pecadores, porque Ele não pecou, mas Ele recebeu os nossos pecados. Deus, quando olha para nós, Ele usa o mesmo princípio. Ele nos trata com justiça e como justos. Mesmo que talvez você olhe e você não veja justiça em você, mas Ele te trata como justo. Por quê? Porque assim como Cristo recebeu todos os pecados da humanidade, foi tratado como um pecador, nós recebemos a justiça de Cristo, e por isso o Senhor nos vê como justos hoje. Você está entendendo? Na cruz do Calvário, filho, ouça o que eu vou te dizer. O Senhor, Jesus, ele foi separado do Pai. E qual foi o grito que Jesus deu para Deus na cruz do Calvário? Qual foi? Hein? Não, antes do estar consumado. Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Mas como que ele se referiu ao Pai? Deus. Mas como que ele se referia a Deus antes? Ele chamava de Pai. E por que na cruz ele chamou de Deus? Porque ele estava separado. Então ele foi separado do Pai e o chamou de Deus, para que eu e você pudéssemos chamar a esse Deus de Pai. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, filho, a justiça de Deus, o ser justo, é um dom, é uma dádiva, é um presente. E presente, escute o que eu vou te dizer. O que você precisa fazer para receber um presente? Nada. Você só precisa o quê? Receber. Mas quem te dá o presente é que fez tudo. Trabalhou até mais tarde, fez hora extra, economizou,
fez alguma coisa, juntou o dinheiro e te deu um presente que não te custou nada, você só recebeu. A Bíblia diz que a justiça é um dom, é um presente. Por que eu estou pregando isso, irmão? É porque Satanás, ele bate na tua cabeça o tempo todo, dizendo que você não é justo. Satanás, ele bate na tua cabeça o tempo todo, dizendo que você é pecador. Ele te acusa. E eu posso te dizer algo, filho. A acusação é a mãe de todos os pecados. Porque quando um homem, uma mulher vive debaixo de acusação, o pensamento que vem é: eu não presto mesmo, então deixa eu me esbanjar na lama. Mas Cristo não te chama de pecador. Deus não te vê como pecador, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele te vê como justiça. Como justiça. Então eu posso te dar um conselho nessa noite? Todas as vezes que você se levantar, eu queria que você declarasse em alto e bom som, dizendo: eu sou justiça de Deus. Eu sou justo em Cristo Jesus. Quantos estão comigo? Digam amém. Talvez você está aqui, irmão, e você tem lutado contra um pecado. Talvez você está aqui e você tem tentado vencer um pecado. E talvez você tenha caído. Eu vou te dar um conselho nessa noite. Todas as vezes que você cair em pecado, imediatamente depois de cair em pecado, se levante e declare: eu sou justo em Cristo. Aí você fala assim: mas pastor, isso é ridículo, porque eu acabei de pecar, eu não sou justo, e eu olho para mim, eu não vejo justiça. Mas é por isso que a palavra de Deus diz que o justo, ele vive é pela fé. E o que é fé? É a certeza das coisas que não se veem. Talvez você olhe para você e você não vê justiça em você, mas não deixe de declarar: eu sou justo. Eu sou justo em Cristo. Eu sou justo. Quantos estão comigo? Digam amém. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória.